Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Japão, ó, no braço, e ninguém imaginou, ninguém ousou a dizer que o holandês seguraria as duas McLarens nesse Grande Prêmio. Olá, meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Motor. Pois bem, o Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Japão segurando as duas McLarens. E dá para dizer, na minha opinião, muito pela falta de coragem da McLaren. Eu vou chegar nesse assunto, mas antes disso, eu vou direto logo no ponto principal, que eu acho que foi o lance mais importante da corrida, que foi a saída dos boxes do Max Verstappen junto com o Lando Norris. O Max Verstappen liderava a prova, o Max Verstappen em segundo, quando os dois cobriram um pit stop do Oscar Piastri. Na linha aí você consegue ver o traçado que cada carro precisou fazer na saída dos boxes. Na linha verde é o Max Verstappen e na linha laranjada é claro que é o Lando Norris. E na tentativa de encontrar talvez um culpado para esse lance, acho que não tem nenhum culpado, mas sim o Max Verstappen foi malandro, mas também o Lando Norris foi muito burro nesse lance. Os dois carros estavam lado a lado, tem uma outra imagem que mostra bem aí que o Lando Norris estava bem ao lado do Max Verstappen, mas é uma saída apertada. E se você acha que o Max Verstappen deixaria um mínimo espaço para o Lando Norris, dá para dizer que é, no mínimo, ingenuidade. Acho que um ponto interessante é a estratégia da McLaren. Existia apenas uma possibilidade da McLaren vencer essa prova e acredite, era possível vencer essa prova com um dos carros da McLaren. Na verdade, a McLaren tinha algumas opções de estratégia, como por exemplo, uma delas era fazer o overcut no Max Verstappen, quando o Lando Norris apertou o ritmo e ficou apenas 1,3 segundos do Max Verstappen. Acho que era a hora de fazer o overcut. Possivelmente o Lando Norris sairia à frente do Max Verstappen e poderia se proteger com o carro do Lando Norris, ou até mesmo deixar o Lando Norris um pouco mais de tempo na pista. Talvez o Oscar Piastri tivesse um pouco mais de folga para construir talvez essa vitória lá no Grande Prêmio do Japão. Basicamente, a McLaren tinha dois carros contra apenas um carro da Red Bull. O Max Verstappen brigou com os dois carros da McLaren sozinho e segurou no braço. A verdade é essa, o Max Verstappen venceu essa corrida no braço, segurando os dois melhores carros do grid no braço. E acho que até o momento da classificação de ontem, ninguém ousaria dizer que o Max Verstappen fosse capaz, talvez, de fazer isso. Possivelmente tem aí um fatorzinho do motor Honda, né, correndo em casa e tudo mais. Pode existir ali talvez uma potência especial para esse grande prêmio, mas acho que seria teorizar um pouco demais. O fato é que o Max Verstappen mandou muito bem nessa prova, mas o Lando Norris aí continua pelo menos um ponto à frente do Max Verstappen no campeonato de pilotos. Concluindo então o pódio, ficou em primeiro lugar o Max Verstappen, segundo o Lando Norris e em terceiro o Oscar Piastri. O Charles Leclerc ficou em quarto e o George Russell ficou com a quinta posição, as duas Mercedes muito coladas. Acho que o George Russell, eu esperava que ele chegasse no mínimo ali em quarto colocado. Ele é um cara que tem com muita frequência nessa temporada estando ali entre os principais carros, mas essa Ferrari aí do Charles Leclerc, foi dito, né, nessa semana que a Ferrari talvez desbloqueasse um desempenho para essa corrida e tudo mais. Acho que não é bem assim. Todos os carros já estão com força máxima nesse início de temporada. Acho que somente o Lewis Hamilton aí destoou um pouco, ele que tem enfrentado, sim, é nítido que ele tem enfrentado um pouco de dificuldades com esse carro da Ferrari, mas o Isaac Hadjar ficou ali com a oitava posição e já estão falando aí de Isaac Hadjar na Red Bull e chega a ser um absurdo, né? O Yuki Tsunoda, que vinha andando à frente do Isaac Hadjar nas duas primeiras etapas, e enquanto o Max Verstappen venceu a prova, o Yuki Tsunoda terminou apenas em 12º, largou de 15º e concluiu a prova apenas em 12º. É importante dizer que essa pista do Grande Prêmio de Suzuka, lá no Japão, né, é uma pista, um circuito de difícil ultrapassagem. É como se fosse o Mônaco dos circuitos sem o muro próximo ali. É muito difícil ultrapassar
no Grande Prêmio de Suzuka, tanto é que se não fosse a tensão gerada pelos 3 primeiros carros ali, basicamente Verstappen, Norris e o Piastri, se não fosse essa tensão desses carros andando tão próximos ali, destoando do restante do grid, a corrida foi considerada, pelo menos por mim, muito monótona. Foi muito morna essa corrida. Basicamente não se viu os outros carros na transmissão, somente o Max Verstappen com o Lando Norris e o Oscar Piastri apareciam na transmissão. Mas completando os 10 primeiros, o Alexander Albon marcou aí mais 2 pontos importantes para a equipe Williams. O Albon, que é o cara da Williams nessa temporada e muito provavelmente acho que vai continuar assim até o final do ano. E o Oliver Berman conseguiu aí um pontinho importantíssimo com a Haas, ele que tem se saído muito melhor do que o seu companheiro de equipe, o Esteban Ocon, apesar do Berman ter começado mal essa temporada lá no Grande Prêmio da Austrália. O primeiro fora dos pontos foi o Fernando Alonso, que ficou em 11º. O Yuki Tsunoda, como eu já disse, ficou em 12º. As duas Alpines ali ficaram um pouco próximas e o Jack Durham ali fez um movimento estranhíssimo, né, na defesa ali de posição com o Carlos Sainz. Eu já disse no Grande Prêmio da China, na sprint da China, que o Jack Durham parece ser um piloto sujo e depois desse movimento de defesa ali do Jack Durham contra o Carlos Sainz, só fortifica cada vez mais essa minha opinião de que o Durham é um piloto sujo. Acho que muito por conta do desespero, né? O Durham bateu esse carro da Alpine na sessão de treinos livres 2, então aí pode ser que ele esteja um pouco desesperado em mostrar resultados aí para a Alpine. Acho que não foi uma corrida boa do Jack Durham, mais uma corrida que não foi boa do Jack Durham. Outro ponto importante foi o Nico Hülkenberg, que ficou na 16ª posição, até porque o Gabriel Bortoleto ficou muito próximo ali no final da corrida. Os 6 carros terminaram muito próximos. O Gabriel Bortoleto ficou em 19º, mas fica aí o registro de que o Nico Hülkenberg terminou à frente do Gabriel Bortoleto pela segunda vez no ano. É a terceira etapa, então em resultados de corrida está 2-1 para o Nico Hülkenberg. Então, apesar de uma corrida morna, sim, foi uma corrida morna, mas tivemos uma certa tensão entre os 3 primeiros colocados. Ficou muito ali na tensão se o Lando Norris iria conseguir ultrapassar o Max Verstappen. O Oscar Piastri jogou no rádio, né, com a equipe dizendo que tinha ritmo, mas acho que pela covardia da equipe McLaren em fazer o Lando Norris talvez perder a liderança no campeonato de pilotos, ela não deixou o Oscar Piastri tentar atacar o Max Verstappen, até porque se o Oscar Piastri consegue atacar o Max Verstappen e assumisse a ponta ali na liderança da prova, o Max Verstappen continuaria em segundo e o Lando Norris ficaria em terceiro, ou seja, não daria para o Oscar Piastri nem sequer talvez devolver posição ou trocar a posição com o Lando Norris. Então ficaria muito ali na cara que talvez o Lando Norris perdesse a liderança do campeonato em prol da McLaren favorecer o Oscar Piastri em vencer essa prova. Mas me diz aqui nos comentários o que você achou dessa corrida lá no Grande Prêmio do Japão. Eu confesso que talvez eu esperava um pouco mais da Ferrari pelo menos, e para mim foi uma grande surpresa o Max Verstappen segurou no braço as duas McLarens, os 2 melhores carros do grid até agora, pelo menos nesse início de temporada. Uma bela vitória do Max Verstappen, acho que é uma vitória de campeão. Ele definitivamente coloca aí os pés no campeonato de pilotos. Acho que muito se fala que o Max Verstappen talvez não consiga segurar aí as 2 McLarens, até porque as 2 McLarens têm sim uma certa vantagem. Acho que se não fosse pela pole do Max Verstappen, talvez ele não vencesse essa prova, mas aí fica o registro que o Max Verstappen venceu a corrida com o Tsunoda ficando fora dos pontos. Talvez aí já ligue um alerta lá na equipe Red Bull. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve também aqui no canal, vídeos novos todos os dias com informação, opinião e debate, é claro, com a sua participação aqui nos comentários.
Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Fui!